Olá, amados irmãos, quero nesse momento saudar a cada um de vocês e vossas famílias, e o nosso desejo e oração nesse momento é que essa reflexão possa abençoar a vida de cada um de nós, através da leitura da palavra de Deus e da nossa meditação. Vamos ler o texto bíblico que se encontra em Gálatas, capítulo 5, versos 22 e 23, que diz assim: O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Gálatas 5, 22 e 23. O nosso tema, nós trataremos da capacitação do Espírito para uma vida santa do crente. Compreendendo o fruto do Espírito, seria a base do texto. Então, irmãos, podemos afirmar que o Espírito Santo produz em nós o seu próprio fruto. A vida santa, a vida de fidelidade, a nossa vida de bondade e principalmente o amor de Deus quando há em nossas vidas, isso vem através do Espírito Santo. E nós falaremos a respeito do fruto do Espírito, amor. A epístola de Paulo aos Gálatas é um texto atual e também oportuno e muito necessário à vida da igreja contemporânea, ou à igreja de todos os tempos. Essa carta foi chamada por Martinho Lutero de a Carta Magna da Liberdade Cristã. As igrejas da Galácia haviam sido invadidas pelos falsos mestres judaizantes logo após a primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé. Os judaizantes, defensores da tradição oral e do legalismo judaico, perverteram o evangelho e perturbavam a igreja de então. Exigiam que os crentes gentios fossem circuncidados, assim como os judeus o eram, e que também observassem a lei de Moisés para serem salvos. Eles afirmavam que a lei de Moisés precisava complementar a obra de Cristo, ou seja, o crente não seria salvo somente pela graça, mas precisava guardar a lei para ser salvo, para ser perfeito. Essa carta foi escrita às igrejas do sul da Galácia, propriamente dito, aquela região de Antioquia da Pisídia, né, às vezes chamada de Galácia ao norte e Capadócia ao sul. Hoje ficaria a Turquia nessa região. E o texto de Atos 13, de 13 até Atos 14, 25, mostra-nos que Paulo e Barnabé, assim que saíram da igreja de Antioquia da Síria, na Palestina, eles foram para esse lugar pregar o evangelho, como cidades como Icônio, Listra e Derbe, e onde tiveram igrejas fundadas por Paulo e Barnabé na sua primeira viagem missionária. A carta aos Gálatas é uma comunicação circular do apóstolo Paulo. Ela foi dirigida às igrejas da Galácia. Podemos ver isso em Gálatas 1, 2. Essa epístola fazia um certo tipo de rodízio nas reuniões cristãs de uma região e era lida tanto em igrejas quanto em lugares onde tinham as famílias dos irmãos. Eram lidas em público.
era uma prática comum no século I. Se não vejamos o que diz 1 Tessalonicenses 5:27, Paulo diz: Conjuro-vos pelo Senhor que esta epístola seja lida a todos os irmãos. Também ele afirma em Colossenses 4:16: E uma vez lida esta epístola perante vós, providenciai para que também seja lida entre os irmãos de Laodiceia. Para William Ramsay e Merrill Tenney, a data dessa carta se situa entre 49 e 50 depois de Cristo, e que ela foi escrita de Antioquia da Síria, antes do concílio em Jerusalém, Atos 15. E se caso alguns acham que ela foi escrita depois do concílio de Jerusalém, a sua data mais próxima seria 55 depois de Cristo. Nesse caso, ela seria escrita de Éfeso, durante a segunda viagem missionária de Paulo. Mas nós ficamos, irmãos, com a primeira data. Ela foi escrita em 49. Foi escrita de Antioquia da Síria, quando Paulo retorna da primeira viagem missionária, por causa de alguns ingredientes internos da carta, como Paulo diz. Há tão pouco tempo vocês já mudaram de evangelho, né? Logo no capítulo 1, Paulo fala isso. E Paulo fala também no capítulo 1, versos de 8 em diante, que os irmãos ali já tinham passado para um outro evangelho. E ele diz que nem mesmo se um anjo aparecesse a essas pessoas, ou ele mesmo voltasse e pregasse um outro evangelho além do que já fora pregado, seria anátema. E a tradição judaica, principalmente nessa região da Capadócia e da Ásia, eles eram muito cheios de visões. Era anjo para cá, anjo para ali. Então, provavelmente, algum judaizante começou a pregar um outro evangelho alegando tê-lo recebido de algum anjo celestial. E Paulo refuta essa ideia, dizendo que o evangelho verdadeiro já fora pregado nessa região. Podemos ver nesse texto que o Espírito produz em nós o seu próprio fruto. O fruto do Espírito é amor. Amor é uma palavra grega, né, que vem como ágape, traduzida por amor, inclui tanto amor a Deus como amor ao próximo. Bem sabemos que, de acordo com Colin Brown, no Dicionário Internacional de Teologia do Novo Testamento, na língua grega há 4 termos para a descrição de amor. O primeiro termo é eros, que é o amor de um homem para com uma mulher, ou vice-versa, de uma mulher para com um homem. É um amor movido e imbuído, na verdade, de paixão. A segunda forma de amor, ela vem com a raiz filia, né? O filós, é o amor caloroso para com os nossos chegados, para com os familiares e também os nossos patrícios, né? É o amor humano, um amor bem assim de compartilhar as coisas com o outro, principalmente as coisas boas. É um tipo de sentimento profundo do coração. A terceira ideia é storge, o storgé, aplica-se particularmente ao amor dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, com muito respeito e consideração. E temos o amor ágape, que é o caso aqui, que é o termo que deve ser entendido pelo cristão como um amor benevolente, um amor de fidelidade e de ternas misericórdias, como diz Paulo, né? Em algumas de suas cartas, filhos de minhas entranhas. Amor dentro de um coração
e uma mente ocupada por Deus. Esse aqui vai ser o amor ágape. Nós podemos aprender, quando lemos um texto desse, que o crente tem esse amor em seu coração não por seus méritos, mas ele os tem porque Deus, através de sua graça e misericórdia, derrama pelo Espírito Santo em seus corações, como Paulo afirma em Romanos 5:5, quando ele fala da nossa justificação diante de Deus, principalmente pelo amor de Deus e pela graça através de Cristo. Ele diz o seguinte: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos tem dado. Então, preciosos irmãos, nós podemos concluir que o amor, como fruto do Espírito, passa a ser praticado por nós quando o próprio Espírito Santo domina e dirige as nossas vidas, e o nosso coração, e o nosso querer. Não é impossível praticarmos o amor, sendo que Deus tem derramado seu Espírito no coração de cada crente, de cada uma das pessoas que tem dedicado, que tem se arrependido, que tem entendido a palavra de Deus. E que o Espírito Santo, nesse momento, ilumine nossos corações, para que, através das Escrituras e do poder de Deus, nós sejamos praticantes desse dom maravilhoso que se chama amor. E que esse amor cresça a cada dia nas nossas vidas, e ainda mais nesse momento que as pessoas não se respeitam, não se amam no sentido de consideração. Eu e você, como crente, devemos dar exemplo, porque o fruto do Espírito, como o amor, ele vai ser visto, ele não pode ser escondido. Até porque o próprio Cristo nos comparou a sal e luz, ou seja, a dois objetos utilitários que não são para ser guardados e escondidos, mas sim para causarem efeito, para estarem à mostra com os seus efeitos. Que Deus nos abençoe nesse momento e faça com que compreendamos que o próprio Deus é amor e nós devemos amar os nossos irmãos e o nosso próximo, assim como a nós mesmos. Que Deus nos abençoe. Amém.